O IFR é um indicador muito mais poderoso do que eu podia imaginar. Fala galera, beleza? Aqui é o Maurício e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o IFR. O IFR é um dos indicadores mais utilizados aqui no Brasil, provavelmente depois de média móvel e MACD. A gente vai ter aí o IFR na sequência como um dos indicadores mais utilizados, não só no Brasil, mas no mundo também. Muito utilizado lá fora nas ações, muito utilizado no Forex. Então você vai conhecer ele, você vai ver ele em diversos lugares e ele é muito utilizado, diferente de alguns indicadores que a gente vê muito utilizados no Brasil, por exemplo, mas acaba não vendo tanto lá fora. Então é um indicador muito famoso, muito útil, mas que muita gente não sabe como tirar o maior potencial dele, e isso é o que eu quero te mostrar. De repente você já conhece, isso aqui reforça para você, ou talvez você não conheça ou não saiba algumas formas de utilizar ele, e a minha intenção aqui é te mostrar isso. Se você estiver chegando nesse canal agora, significa que você ainda não tem sua caneca trader. Então dá uma olhada no link aí da descrição, tem desconto para vocês, é só você olhar, tem mais de 30 modelos, eu tenho certeza que tem algum que você vai gostar. E, além disso, você vai encontrar aqui no canal um curso gratuito de análise técnica, o guia de setups, com dezenas de setups para você chegar, testar, avaliar, ver com qual você se identifica e começar a fazer os seus estudos. Aqui você também encontra uma playlist com diversas dicas de trade de diversos traders famosos, algumas dicas minhas acopladas ali no meio também para poder te ajudar. Eu pego da galera lá fora, para quem tem dificuldade com inglês aqui no Brasil, eu traduzo o que eles fazem e trago para cá para poder te ajudar também. E também tem uma playlist de dicas de Profit, caso você tenha alguma dificuldade aí a utilizar o Profit Chart, que é a plataforma que eu uso. Tem aí várias regras de coloração, automação do robô para poder fazer o backtest, enfim, tem muita coisa. Então se você puder, já deixa seu like, se inscreve no canal, ative as notificações e se isso aqui te ajudar, compartilhe com outras pessoas porque você ajuda muito a elas e ajuda muito a mim também. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixa aí nos comentários e vamos lá, vamos falar então sobre o IFR. O IFR é um indicador, né? Ele é do tipo oscilador, onde você tem um limite de máxima e um limite de mínima. Diferente do MACD, por exemplo, que se ele cruzar para cima, ele pode fazer valores infinitamente mais altos, ele não tem limite, o IFR ele tem um limite entre 0 e 100. Então, se o preço cair muito mesmo e chegar a 0, ele pode continuar caindo e ele sempre vai ficar no 0. Se ele subir muito e colar no 100, ele pode continuar subindo com cada vez mais força e o indicador vai continuar sempre colado no 100. Ele nunca vai fazer 101, 110, nem nada do tipo. Então, normalmente a gente entende que os indicadores de tendência servem para mostrar para a gente a direção que o mercado está indo. Eu já falei sobre isso várias vezes, inclusive eu gosto muito do MACD, e se você não viu o último vídeo que eu fiz sobre o MACD, eu vou deixar ele no link aqui em cima para você, é só você clicar. Eu utilizo o MACD de um jeito um pouco diferente do convencional, então seria muito legal se você fosse lá, desse uma olhada para você aprender uma técnica um pouco diferente de usar ele também. Só que como o MACD ele mostra pra gente a tendência, significa que ele vai indicar que a gente deveria operar comprando uma tendência de alta ou vendendo uma tendência de baixa, mas ele não vai dar pra gente zona de sobrecompra e sobrevenda, assim como o IFR faz. E essa é a principal função desse indicador, porém não é a única. Você provavelmente não sabe, mas o IFR ele também pode ser utilizado para você ler a direção do mercado, para você enxergar uma tendência. Então, assim como eu uso o MACD tanto como indicador de tendência quanto oscilador para identificar o momento em que o preço perde força de queda para eu entrar comprando, com o IFR você pode utilizar da mesma forma. Só que a forma de ler ele é um pouco diferente e é isso que eu quero te mostrar aqui. Então, primeiro, eu quero te mostrar logo de cara como ele funciona como oscilador, da forma mais simples que existe, tá? Só para você entender esse funcionamento dele. Você está vendo aqui, esse daqui é o meu IFR, ele é um IFR de 14, é o período padrão que vem no Profit, é o período que eu gosto de usar, foi o período que eu comecei estudando, mas você vai ver em muitos lugares também, ele num nível de 20, de 15, tem o setup do IFR2 aqui no canal também, se você ainda não viu, vou deixar ele no card aqui em cima, é só você chegar ali e dar uma olhada, mas isso aqui não é muito relevante porque a gente vê. O que importa é que como oscilador você vai entender que quando o IFR chega em determinado nível, tá vendo aqui, deixa eu pegar aqui essa linha aqui,
você vai perceber que quando o IFR chega em determinado nível, ele começa a tocar esse nível e quicar. Olha aqui, ó. Ele passa aqui, passa para baixo. Ó. No nível de 29 aqui, ele toca uma vez e sobe. Depois, se a gente subir um pouquinho, a gente consegue mais alguns toques no nível de 33. Ó. Tem esse toque, tem esse toque, tem esses dois toques aqui. Se a gente subir um pouquinho mais, no nível aqui de 40, por exemplo, você percebe que ele vem aqui e ele já toca algumas vezes a mais. Então, essa é a forma que você tem de definir pequenos níveis onde, se ele chegar ali, eu começo a procurar por sinais de compra. Não é para você simplesmente ver que o IFR chegou ali e comprar ele abaixo de 40, por exemplo, porque eu falei nesse vídeo, porque não é bem assim que funciona. Isso até é uma estratégia que você pode utilizar em alguns ativos, num gráfico semanal, mas não é o indicado que você faça assim. E aí, depois que você decide que esse daqui é um bom nível para você comprar entre 40, de 40 para baixo, você pode definir um bom nível para vender para cima. Então você vai perceber que muitas vezes o preço chega aqui ou bem perto disso aqui e começa a cair, tá vendo? Claro que mostrar com um gráfico parado é muito fácil. Eu escolhi propositalmente um gráfico lateral para poder ilustrar o movimento do IFR num gráfico lateral. Se eu der dois cliques aqui, ele está no IFR 14, e eu mudar ele para um IFR 9, por exemplo, você vai perceber que ele vai começar a ir um pouco mais para cima e um pouco mais para baixo, ficando mais claro os pontos em que o mercado vira. Como, por exemplo, ó, aqui, vamos marcar só esses dois níveis aqui, ó, em cima e abaixo. Ele bateu aqui embaixo, o preço subiu. Ele bateu aqui em cima, o preço caiu. Aí volta, ele toca aqui em cima de novo e o preço cai. Ele toca aqui embaixo de novo e o preço sobe. E falando assim, parece uma forma maravilhosa de se operar, mas não é. Lembra do que eu falei? Eu escolhi propositalmente um gráfico lateral para poder te mostrar essa parte. Porque eu também te falei que o IFR ele tem um outro tipo de leitura, que é uma leitura para indicar tendência, tá? Só que em ativos tradicionalmente laterais, como Ambev num gráfico diário, por exemplo, você vai perceber que muitas vezes, quando o IFR chegar acima desses níveis, perto de 70 ou perto de 30, ele tende a dar uma boa revertida, uma boa movimentação na direção contrária, mesmo que isso não signifique que ele vá reverter a tendência, tá bom? Então, olha só, a gente pode ver isso aqui se repetindo muitas e muitas vezes, e em algum momento ele para de fazer isso e o preço sobe. Começa a subir, 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 engata uma tendência, tá vendo? E no momento da tendência, a gente vai perceber uma coisa acontecendo com o indicador que eu quero te mostrar agora. Deixa eu deletar esses estudos aqui. O que acontece é o seguinte, a gente normalmente procura o IFR, como eu falei, para poder procurar lateralização ou para operar lateralização, certo? Mas a gente também pode, aliás, na lateralização a gente está procurando abaixo de 30 ou acima de 70, que são os dois níveis que vão dar bons sinais de entrada para a gente na direção oposta. Ele abaixo de 30 a gente pensa em comprar, acima de 70 a gente pensa em vender. Normalmente, essa é a forma como as pessoas utilizam o IFR, só que ele só é utilizado assim para lateralização. Isso é muito importante que você entenda. Porque existe uma outra forma, que é a seguinte, eu vou deletar essas linhas aqui, e você vai perceber que no meu IFR já está marcado 30 e 70 como níveis padrões dele. Eu clico aqui com o botão direito, propriedade da escala de preços, vou vir aqui em grade fixa, tá vendo que ele tem os níveis de 70 e 30? Eu vou adicionar mais um nível, que é o nível de 50, e vou incluir. O meu nível de 50, eu vou colocar ele aqui com uma cor diferente, só para você ver ele aqui no gráfico, e ok. Eu quero que você perceba, a partir do momento que o mercado resolve engatar essa tendência, ele faz essa movimentação até aqui, ele ainda é uma lateralização, tá? Até esse nível aqui. Só que depois que ele passa, ele começa a ficar acima de 50 o tempo inteiro. Então, uma das formas que você pode utilizar para identificar um mercado em tendência, só com o IFR, é avaliar se ele está acima do nível de 50. Percebe aqui que durante todo esse período, esse que eu estou escolhendo propositalmente, ok? Enquanto ele esteve acima de 50,
nós tivemos o preço fazendo uma movimentação expressiva de alta. Tá vendo? Ó? Movimentação de alta. Novamente, se você está olhando um ativo que ele é historicamente lateral, você não deveria nunca, jamais procurar um oscilador, principalmente o IFR, para poder identificar a tendência. Sinceramente, na minha opinião, se ele é historicamente lateral, você nunca deveria usar o setup de tendência para poder operar ele, porque é uma forma muito boa de perder dinheiro. Você deveria utilizar formas de trabalhar um oscilador comprando em sobrevenda e vendendo em sobrecompra, tá bom? Então, novamente, eu estou escolhendo propositalmente um ativo que é historicamente lateral. E olha o que acontece quando ele passa aqui para baixo desse período aqui e fica sempre abaixo de 50. Nesse mesmo período, a gente percebe que o mercado cai e dá uma leve derretida. Com isso, se você estiver olhando por ativos que estão acima do nível de 50, eles provavelmente estão com força de alta, até porque IFR significa Índice de Força Relativa. Então ele tem uma força de alta quando ele está acima de 50 e ele tem uma força de baixa quando ele está abaixo de 50. Porém, existem outros pontos que vocês precisam ver, tá? Que é o seguinte: ele é um indicador que trabalha com determinados níveis. Ele tem o nível acima de 70, beleza? Então a gente tem aqui acima de 70, a gente tem acima de 50, tem abaixo de 50. Eu estou usando, lembrando, a configuração padrão, tá? De 9, o 14, o 15. Vou até voltar ele aqui para o 14 para não deixar dúvida. Deixar ele aqui no nível de 14, tá? Você vai perceber, inclusive, que no nível de 14 ele normalmente fica mais tempo abaixo de 50 ou acima dos 50 do que no 9, por exemplo. E a outra forma que a gente tem, então, é quando o preço está abaixo de 30. E aí, todo mundo entende o seguinte, porque isso é difundido aqui no Brasil como se fosse uma grande verdade. Se ele está acima de 70, a gente tem que vender, abaixo de 30 a gente tem que comprar. Só que eu estou te falando nesse vídeo que se ele está acima de 50, você deveria pensar em comprar. Mas a 70 não é acima de 50, então se ele estiver acima de 70, eu deveria pensar em vender? Como assim? Eu compro acima de 50, vendo acima de 70, isso está meio confuso para mim. Então isso mostra que muitas vezes aqui no Brasil as pessoas não explicam tudo que você precisa entender sobre o indicador. E na verdade o que o IFR está te dizendo é, se ele está acima de 50, ele está numa tendência de alta. Se ele está abaixo de 50, a gente está em uma tendência de baixa. Porém, se ele estiver acima de 70, ele está dizendo que está muito esticado e não deveria comprar. E se ele estiver abaixo de 30, está muito, vamos chamar de esticado também, esticado e não deveria vender. Pronto. Agora a gente tem uma medida precisa do que fazer quando estiver olhando IFR. Então, se você estiver utilizando dessa forma, você vai entender que a sua zona de compra é entre 50 e 70 quando o ativo estiver em tendência. Se ele passar para cima de 70, você não deveria comprar, porque apesar dele estar em uma tendência de alta, é muito mais provável que ele venha retrair e corrigir para quando chegar perto do nível de 50, ele voltar a subir, tá vendo? Como aconteceu aqui em todas essas vezes. Ó, foi uma aqui, duas aqui, três aqui, então isso acontece. E aí, se você estiver pensando em operar numa venda e ele estiver abaixo de 50, você deve pensar em vender entre 50 e 30. E se ele chegar abaixo de 30, você não deveria vender. Você não deveria pensar em vender. Você deveria tomar cuidado, esperar ele retrair para entrar vendendo quando ele chegar perto do nível de 50. Lembrando que eu estou falando isso como se você estivesse utilizando apenas o IFR, beleza? Então você pode escolher o IFR para poder fazer uma função ou as duas. Então eu conheço gente
eu também usei isso por muito tempo, que eu só usava o IFR para identificar, olha, está acima de 70, eu não quero comprar e talvez eu pense em vender. Está abaixo de 30, eu não quero vender, mas talvez eu pense em comprar. E você pode usar isso para poder te auxiliar, como por exemplo a banda de Bollinger. Se ele fechar acima de 70, acima da banda superior, você pode pensar em vender. Se ele fechar acima de 70, abaixo da banda superior, você já não pensa em vender, beleza? Então tá aí uma sugestão para você de como utilizar. Agora vamos dar uma olhada em um ativo que é historicamente, tá historicamente em tendência de alta, para a gente ver como é que o IFR se comporta nele. Bom, o ativo escolhido aqui, que esteve historicamente em tendência, eu peguei VEG, que foi o que mais subiu aí no último ano, tá? Nos últimos 12 meses ele foi o ativo que mais subiu na bolsa. Então, eu vou pegar esse pedaço aqui, vou marcar aqui com você daqui para frente, ó. Daqui, que foi o ponto em que ele rompe esse topo aqui, tá? Ó, ele rompe aqui e começa a trabalhar acima do nível de 50. Observa aqui que durante todo esse período, a partir do momento em que ele rompe o topo, que é mais ou menos aqui, ele começa a trabalhar acima do nível de 50. Nesse caso, quando ele chegar aqui, ele já está entrando acima do nível 70. Então você deveria sim se preocupar um pouco e não deveria procurar por sinais de compra se você estiver utilizando isso como critério, beleza? Lembrando que num ativo em tendência de alta, ele pode ficar ali acima de 70 por dias, por semanas, por meses, tá bom? Então é um critério que você vai ter que escolher se você vai entrar ou não quando ele estiver naquele nível, tá? Você vai precisar estudar o ativo e ver como é que ele se comporta. Porém, olha só, como vocês sabem, eu gosto de atuar operando apenas na compra. Para mim, faz sentido atuar apenas na compra. Então, se eu vejo isso aqui, eu entendo que enquanto está aqui eu posso comprar, e se tiver abaixo de 30 eu posso comprar. Então, para mim, de 50 até 30 é uma zona morta, é uma zona onde eu não procuraria por sinais de compra, beleza? Então, olha só, a gente vê aqui, ó, ele vem, passou para cima de 50, ok, a gente fica esperando, subiu, beleza, começo a procurar por sinais de compra. Qual pode ser esse sinal de compra? Ele pode ser qualquer um daqueles que eu tenho aqui no guia de setup, inclusive ele pode ser também um QQ1, qualquer candle que vá contra as médias. Se você não conhece o QQ1, eu vou deixar ele no link aqui em cima para você. É um setup que eu criei super simples, ideal para quem está começando principalmente para entender o mercado e começar a ganhar uma consistência ali. Então, considerando um sinal do QQ1, o meu sinal de compra poderia ser simplesmente esse candle vermelho, porque o meu IFR está na minha zona de compra entre 50 e 70, ele já fez uma forte movimentação de alta e com isso eu entendo que isso daqui é apenas uma correção para ele voltar a subir. E qualquer sinal de compra em uma tendência de alta tem um potencial muito grande de dar certo. Ó. E ele vai subindo, vai seguindo, fez uma retração, caiu para baixo de 50, agora eu já não posso mais pensar em comprar. Eu precisaria esperar ele chegar ou abaixo de 30, ou subir para cima de 50 de novo, e aí eu fico esperando, opa, passou para cima de 50, certo? Então eu tenho um QQ1 aqui, eu poderia assumir isso daqui como um outro sinal de compra. E aí é só um exemplo, tá bom? Você não precisa seguir exatamente esse. Poderia ser um inside bar aqui também, que inclusive é outro vídeo que tem aqui no canal. Então você pode fazendo isso aqui e você vai perceber que durante todo o período em que o MACD, em que o IFR esteve acima do nível de 50 e o mercado estava em tendência, você poderia buscar por um bom sinal de compra. Aqui, vamos lá, então ó, a gente teve essa movimentação de alta aqui, e aí ele faz uma correção, depois a gente teria então mais essa pequena movimentaçãozinha de alta aqui, até aqui. Depois a gente teria até o momento mais essa movimentaçãozinha de alta aqui. E aí você vai seguindo, e olha que legal, ó, ele respeitou aqui bem a linha e está subindo, 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 subindo. E aí, lembra que eu falei para a gente olhar as bandas de Bollinger também? Então, ó, se você inserir, por exemplo, uma banda de Bollinger para auxiliar, opa, vamos colocar ela no preço, fechar, tirar ela daqui, você vai perceber que nos momentos em que o IFR esteve acima de 70, como foi aqui, por exemplo, e ele fechou acima da banda, ele deu uma pequena retração.
Depois, ó, ele volta, sobe, 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 fez um fechou fora, fechou dentro. Ele continua fechando acima e continua subindo. Mas você pode utilizar isso como parâmetros para não comprar. Eu não estou falando para vender, mas pelo menos para você não comprar, para você não ter que aguentar toda a retração aqui sem saber até onde parar, com um stop longo, tá? Então você pode fazer isso e ficar aguardando. Ó, fechou acima, então isso aqui não é um sinal que me interesse. Opa, esse daqui já fechou dentro da Bollinger, então aqui eu posso comprar. Então isso daqui fica mais uma forma de você adaptar. E você vai perceber também que a média de 20 ela serve como a sua linha de tendência. Por isso que é tão importante que você faça seus backtests e que você analise como você está utilizando o indicador. Você vai perceber coisas que são muito óbvias, mas que você só consegue ver depois que você repete aquilo ali muitas vezes. Como, por exemplo, olha por quanto tempo o IFR ficou acima de 50 na VEG durante esse período. Foi antes da queda de março. E olha o tamanho da movimentação, certo? Então, dessa forma, você pode utilizar o IFR também para te ajudar a definir se um ativo está com força de alta ou se ele está com força de baixa, definindo em quais níveis você não pode mais entrar na compra ou na venda. E se você fizer isso, você precisa ter critérios muito específicos sobre entrar vendido contra a tendência ou entrar comprado contra a tendência. Bom, é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que você tenha gostado, eu espero que esse vídeo possa te ajudar. Eu espero que você consiga entender essa parte do que eu falei de como utilizar o IFR acima de 50, acima de 70, que acima de 50 ele está em tendência de alta e acima de 70 ele está em tendência de alta, porém sobrecomprado. E que se ele está abaixo de 50, ele está em tendência de baixa, e abaixo de 30 ele está em tendência de baixa, porém sobrevendido. Lembrando que isso eu utilizo principalmente em gráficos menores do que o diário. No gráfico semanal, para mim, o ideal é só operar na compra. Então, qualquer nível de IFR para mim, abaixo de 50, 40, 30, ele se torna ainda mais chamativo para poder pensar em uma compra. Beleza? É isso então. Vou encerrar aqui. Se você puder, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Compartilhe esse vídeo com outra pessoa que pode ajudar muito essa pessoa. Como eu falei, vai me ajudar também. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixa aí nos comentários. Me diz se o vídeo está te ajudando e se você, por acaso, utiliza o IFR de alguma outra forma, com alguma configuração especial ou enfim, que eu também quero saber. É isso aí, eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!